Sabe por que Jesus falava por meio de parábola? A gente tenta dizer assim, não, Jesus falava por meio de parábola, porque aquela galera ali, eles eram agricultores, então ele falava daquela maneira para que eles entendessem. Mas o próprio Jesus disse por que ele falava por meio de parábolas. Ele falava, eu falo por meio de parábolas, para que, tendo ouvido, não ouça, e tendo olhos, não vejam. Ele falava de parábolas porque ele estava revelando verdades espirituais, o qual aquelas pessoas que estavam ouvindo não estavam dispostas a corresponder. Então, para não comprometer eles, Jesus fazia com que eles não entendessem a voz de Deus. Estão comigo? O que vai determinar com que eu ouça e entenda a voz de Deus é o quanto eu estou disposto a dizer sim à sua voz. Vamos seguir. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Quase nenhum. Vamos nessa. Pode deixar ali, pode deixar ali. Eu nem entrei ainda no assunto. Deus é um verbo, tá? A palavra ali é palavra, Ele é a palavra. Então assim, como Deus, sendo a palavra, não falará? Ele só não vai falar se Ele deixar de existir. Porque uma vez que Ele continua existindo, Ele continua sendo, não existindo, uma vez que Ele continua sendo a palavra. E todos que têm acesso à palavra, recebem palavra. Então todos que têm acesso a Deus, recebem uma palavra, fruto do encontro. É impossível andar com Deus e não ouvi-lo, porque Ele é a palavra. Ele é um tagarela. Já viu uma pessoa que fala o tempo inteiro? Não consegue ficar calado? Fala. Você não precisa nem interagir, que a pessoa está super satisfeita só em estar falando. Eu conheço uns assim. Aqui na igreja tem alguns. Deus é esse tipo. Ele fala. Não tem como olhar para Ele e não vê-lo falando. A presença de Deus é a voz de Deus, porque Ele é a palavra. Estão comigo? Ok. Uma vez que Ele é a palavra e que Ele está sempre falando, a gente vai expandir muito mais isso aqui na apostila, tá? Preciso seguir, senão a gente não termina 9 horas. Uma vez que Deus não é humano, tá? Logo a sua linguagem também não é uma linguagem humana. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, a sua linguagem é espiritual. Então Deus está o tempo inteiro falando, mas a linguagem que Ele está usando é uma linguagem espiritual, que olhos naturais, ouvidos naturais não acessam a voz de Deus. Isso não significa que Ele deixou de falar. Significa que nós não estamos conseguindo acessar o que Ele está falando, discernir que é Ele que está falando. Muitas vezes, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e a gente vai perceber o quanto Deus está falando com a gente o tempo inteiro. A questão é que a gente não entende que é Ele falando com a gente. A gente acha que é uma coisa natural, tá? Então a gente precisa compreender a linguagem de Deus para entender a voz de Deus. E quanto mais nós acessamos a sua voz, quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais a voz dele vai sendo familiar a nós.
Por exemplo, se o irmão ali me ligar, eu vou pegar o telefone e vou dizer assim: quem é? Porque a voz dele não é familiar a mim. Agora, se minha esposa me ligar, ela pode me ligar de um outro telefone. Se ela me ligar, quando ela falar alô, eu vou saber quem é que está falando. Porque eu passo tempo com ela. A voz dela é familiar a mim. Eu me acostumei com a voz dela. A voz de Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais familiar a voz dele vai ser para a gente. Ok? Pode seguir, minha amiga. Isso aí a gente vai... já falou. Agora, se Deus está falando o tempo inteiro, e Ele está, logo, a voz dele nos transforma. Se Deus está falando o tempo inteiro e a voz dele nos transforma para ser quem nós somos nele, qual é a função de Satanás? Tapar os nossos ouvidos. A função de Satanás é simplesmente fazer com que nós não ouçamos Deus. A função de Satanás é cegar os nossos olhos para que nós não o vejamos. Porque uma vez que nós não vemos Deus e nós não ouvimos Deus, nós estaremos indubitavelmente fazendo a vontade de Satanás. Porque toda vontade que não é a vontade de Deus é a vontade de Satanás. Então a função dele é nos manter cegos e surdos. O tempo inteiro ele vai agir para fazer isso. Por isso que a maioria dos milagres que Jesus fez foi curar os surdos e abrir os olhos do cego. A maioria dos milagres foi relacionada a surdez e cegueira. Porque ele deseja abrir, e o texto vai dizer que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Como que se cega o entendimento? Cegando os olhos de Deus. Porque eu só entendo por aquilo que eu vejo. Essa é a única maneira que eu entendo. E eu só vejo quando eu sigo. Por isso que ele fala: vem e vê. Eu só vejo quando eu sigo. Eu só conheço quando eu vejo. E eu só vejo quando eu sigo. E ele diz: conhecereis para ser liberto. É o conhecimento que me faz ser liberto da mentira que me aprisiona. E como eu conhecerei se eu não sigo? Se eu não o vejo? Então Satanás está trabalhando o tempo inteiro para nos cegar e nos tornar surdos. Estão comigo? Pode passar, Amanda. Ok. 4 fontes. Messias falou de 3, mas eu acrescentaria mais uma aí, tá? Que são anjos. Então, Deus pode falar ao nosso espírito. Deus pode, o nosso espírito pode produzir coisas pelo nosso próprio espírito, que é um ser livre, tá? Satanás pode falar ao nosso espírito e nós podemos ser ministrados por anjos, que são enviados de Deus, tá? Essa é a função dos anjos, ministradores, tá? Os anjos nos ministram, eles nos servem. Então, vamos compreender um pouquinho aí sobre a linguagem de Deus, né? Como que Deus fala. E depois disso aí,
Passa esse slide só para eu ver o que é que tem depois. Tá? Ok, volto. Eu vou gastar mais tempo nisso aí. E depois disso, a gente vai passar rápido pelos outros e fazer um prático. Tá? Como que Deus fala? Quais são as linguagens de Deus? E logicamente aí, nós não estamos encerrando as maneiras como Deus fala, mas nós estamos apenas apontando algumas. Tá? Deus pode falar de outras maneiras, Ele é suficientemente criativo. Deus pode nos falar por intermédio de sonhos. E essa é uma maneira, talvez, muito comum, mas a mais duvidosa. Tá? Muito comum. Porque as pessoas sonham, nós temos sonhos direto, não é? Alguns dormem e têm 3, 4, 5 sonhos durante a noite, como minha esposa, por exemplo. Alguns não sonham nada, como eu, quase nunca eu sonho. Eu, quando sonho, é quase 100% de Deus, assim, porque é muito difícil eu sonhar, ou pelo menos me lembrar, né? A psicologia diz que a gente sonha toda hora. Essa é uma bobagem. Sonho o tempo inteiro, mas não lembra. Sim, eu não sonho, não lembrei, não sonhei. Tá? Mas Deus pode falar sim, por intermédio do sonho. Como que eu entendo que Deus me falou por intermédio do sonho? Julgue aquilo que Deus falou. Como? Reassista a aula do Messias. Ele falou como que nós julgamos a profecia. Passa esse sonho por esse crivo, tá? Por esse crivo. Aquilo ali bateu, ok, é de Deus. Se não bateu, você vai reconhecer logo, não vai passar pelo crivo, você vai reconhecer logo, tá? E aí, uma vez que não é voz de Deus, aí pode ser a voz do seu próprio espírito, e isso nos sonhos é o mais normal de se acontecer, tá? É mais normal o seu espírito produzir imagens através de sonhos do que o Espírito de Deus, ou até mesmo demônios. Então, sabe aquele sonho assim, que fala assim, cara, nada a ver, assim, tipo, sei lá, sonhei que estava atravessando o Oceano Atlântico dentro de uma garrafa. Tipo, uns sonhos nada a ver. Cara, e aí, será que foi? Cara, seu próprio espírito, ele produz essas coisas, tá? A maioria desses sonhos, assim, muito malucões, assim, nada a ver com nada, não é de Deus, assim. Deus tem interesse que você entenda aquilo que Ele está te comunicando. Uma vez que Deus tem interesse que você entenda aquilo que Ele está te comunicando, não é do caráter dele ficar te dando sonhos loucões, assim, para que você não entenda, sabe? Então, assim, sonhos muito doidos, tal, relaxa, não é de Deus, né? E pode ser de demônios, e esses sonhos produzidos por demônios, na maioria das vezes é para oprimir. Então aqueles sonhos assim, às vezes que você tem, você fala assim, cara, acordei mal, sonhei tal coisa, e você fica mal ali o dia todo, porque foi um sonho dado por demônios, beleza? Então, rejeita aquilo ali, vira essa página da sua vida e segue, não precisa ficar mal com aquilo não, tá bom? Lógico que sonhos daria para falar, tipo uma aula só sobre sonhos, como interpretar sonhos, tal, daria para falar sobre isso, mas não vai ter como agora. A gente está no beabá do profético, depois a gente vai subindo o nível, tá bom? Visões, então, visões ela pode acontecer de duas maneiras. A visão aberta, né? O que seria visão aberta? Visão aberta poderia ser tipo uma tela, como uma tela de televisão, aparecer na minha frente e se revelar uma imagem. E eu vejo de fato como um filme. Os meus olhos abertos estão vendo. A visão, ela não me tira a consciência ao meu redor. Eu estou totalmente consciente ao meu redor. Eu estou consciente quando alguém fala comigo. Eu posso responder a pessoa e continuar vendo. Eu tenho um amigo em São Paulo. Eu converso com ele 5 minutos. Ele tem umas 3, 4 visões comigo. Nos 5 minutos que eu conversei com ele. E cada um dura meia hora. Eu falo assim, mano, como? Só pode ser de Deus, assim, porque Deus não está preso ao tempo, tá ligado?
Ele falou assim, cara, como que você viu isso e tal, e você foi para não sei aonde? Eu falei, mano do céu. Era um cara que eu consultava bastante antigamente, quando estava crescendo ainda nessas coisas. Então, isso seria uma visão aberta. A visão aberta não me tira a consciência ao meu redor, mas eu consigo ver claramente, assim como eu estou vendo Iris, como eu estou vendo Itana, como eu estou vendo vocês aqui. Eu ia fazer uma piadinha, falar de alguém que não está aqui, mas deixei para lá. Isso é visão aberta. O que seria a visão não aberta? A visão não aberta é o que nós chamamos de imaginação. Tá? E essa é uma das maneiras que Deus mais fala conosco, por meio da nossa imaginação. Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer, que nós temos a mente de Cristo. Quantos têm de fato a mente de Cristo? A mente de Cristo. Fala, não, a minha mente é de Cristo. A Bíblia diz que é. Se a Bíblia diz que é, porque é verdade. Nós temos a mente de Cristo. Uma vez que nós temos a mente de Cristo, Cristo pensa através de nós. Que nós temos a mente dele. Aquilo que nós pensamos é pensamento de Deus. Qual é o problema? Quando nós pensamos aquilo que nós estamos pensando. Não é? Quando a gente tem um pensamento assim, uau! Aí a gente começa a pensar, será que é de Deus? Aí a gente vai chegar à conclusão que não, na maioria das vezes. Então, como eu não sei se é de Deus, não deve ter sido de Deus não, deve ter sido de mim mesmo, eu não correspondo àquilo. Tá? Então, creiam, Deus pensa dentro de você. Tá? A maioria das vezes que Deus vai falar com você é por intermédio do pensamento, porque Ele está pensando por intermédio de você. Então quando você vem, uau! Ou então uma imagem simples assim, passa um pensamento que vem na sua cabeça e você ignora, simplesmente. Tá? Por exemplo, Messias, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu conheci esse cara na igreja, uma igreja aí que a gente foi ministrar, um encontro aí que a gente foi, eu vi Messias. Sabe o quanto eu me afeiçoei ao Messias? 0. Tipo, não, 0 assim. Eu vi várias pessoas, assim como eu vi você, eu vi várias pessoas lá. E assim, eu não ficava, nossa, como... Eu não ficava reparando cada pessoa que eu ficava vendo, sabe? E vi o Messias assim como vi vários outros pela primeira vez. E pronto. Fui para casa. Mano, eu acho que foi coisa de 3, 4 meses depois. Foi tipo bem depois. Foi bem depois, a ponto de eu nem me lembrar onde eu tinha visto o Messias. Eu comecei a pensar na imagem de um cara. Falei, do nada. E eu estava dando aula sobre profecia. Terminou a aula. Eu fiquei com a imagem do Messias na cabeça. Falei, mano, onde foi que eu vi esse cara? Aí fui recalcular, né? Igual o Chapolin Colorado. Fui recalculando e falei, caraca, eu vi esse cara na igreja, cara, do Garcia. Mas por que eu estou pensando nele? Não faço a mínima ideia, mas eu estava pensando nele. Aí passou o outro dia inteiro e Messias não me saía da cabeça. Aí fui dar aula de novo de noite. E eu falei, mano, tá bom, eu sei que eu tenho que ir atrás desse cara, mas como? Não sabia nem por onde começar a procurar o Messias, né? O Instagram é um ótimo meio, mas tipo, como? Não sabia nome, só sabia a imagem. Como? Aí quando eu chego em casa, cara, coisa de 3, 4 meses depois, quando eu chego em casa, esse cara tinha me adicionado no Instagram. Tipo, por quê, cara? Quando eu vi, eu tremi, eu falei, velho, não acredito. Aí eu fui e chamei ele. O que é que Deus estava falando comigo? Nada, só me deu a imagem dele.
Fiquei com ele o tempo inteiro na cabeça. Aí ele me adicionou. Aí quando ele me adicionou, eu falei, vou conversar com ele. Na mesma hora, aí a Érica estava viajando. Aí fui, adicionei ele de volta, falei assim, cara, tudo bem, como é que você está, tal. Aí ele falou, né, que lembrava de mim lá da igreja, tal, e aí ele me viu, e aí me adicionou. Falei, cara, você me adicionou justamente hoje, que eu fiquei com a sua imagem na minha cabeça o tempo inteiro. Aí comecei a conversar com ele, e trouxe algumas profecias para ele durante a conversa, que foi fluindo durante a conversa. Deus não tinha me dado a palavra para ele antes, mas durante a conversa aquilo ali foi fluindo, e aquilo ali mudou todo o destino da vida dele, para o bem ou para o mal. Ele está aqui com a gente hoje. a vida dele começou a tomar um prumo, né, cara? O cara vai casar daqui a pouco. Então assim, Deus mudou a vida dele. Não foi por causa de mim, tá? Não foi por causa de mim, mas foi por causa de profecia. Foi por causa de profecia. E se ele tivesse na minha imagem e eu simplesmente ignorasse, não continuasse vendo, eu iria esquecer quando ele me adicionasse. Não ignore aquilo que você vê. Não ignore as coisas que você imagina. Continue olhando. E quanto mais você vai olhando, mais aquilo ali vai se ampliando diante de você e se torna em uma palavra concreta. Tá bom? Ok. Então, Deus fala por intermédio dos anjos. Deus pode falar também por intermédio de transe, êxtase, né? E o que seria transe assim? Seria uma visão, uma experiência que me tira a consciência do meu redor. A visão, ela não me tira a consciência ao meu redor, tá? Eu estou totalmente consciente ali. O transe não. Então, tipo assim, a Bíblia vai trazer casos de pessoas que foram arrebatadas. Paulo vai dizer que arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo. Por quê? Quando ele foi arrebatado, o corpo dele é dado como morto. Então ele não tem consciência mais alguma do que está acontecendo aqui na terra, do que está acontecendo ao redor dele. As pessoas ao redor dele provavelmente ficarão preocupadas, né? Falam assim, caraca, e aí, morreu, está em coma, como é que está, tal. Então isso é um estado de transe, né? Não sei se eu andei pesquisando até bastante sobre essa palavra. Outras religiões usam muito, mas o conceito dela não é errado, tá? É uma experiência espiritual que me tira a consciência assim, ao meu redor, né? Então Deus pode trazer experiências desse nível, assim, de arrebatamento, de levar o seu espírito a outros lugares. Geralmente as pessoas têm a experiência ali de quase morte. Já pesquisaram sobre isso? Então assim, uma pessoa que está ali em coma e ela fala assim, cara, eu saí do meu corpo e eu vi os médicos ali me operando, sabe essas histórias? É espiritual, tá? A sua mente não tem como sair, cara, do seu corpo. Ela está presa ali ao seu corpo, mas o seu espírito, ele sai, olha, pode ir para alguns lugares. Então, por exemplo, pode haver um arrebatamento espiritual para um outro país. Eu ser levado para um outro país para ver uma determinada coisa. Messias está ali. Que acontecem as coisas assim com ele. Beleza. Então Deus pode falar através da criação, tá? Então, às vezes ali a criação pode te ministrar poderosamente, né? E exemplos para isso, assim, Paulo vai falar que a criação declara a glória de Deus o tempo inteiro, assim, de modo que todo homem é indesculpável, porque a própria criação está proclamando a palavra de Deus. Então a gente pode olhar para a criação e ver Deus falando por intermédio dela, tá? As escrituras, nem se fala, né? A Bíblia, a maior, através de línguas que eu falo assim, línguas estranhas, tá? Então, línguas estranhas seguida de interpretação é o mesmo que profecia, tá? A profecia, ela a mente e o coração de Deus traduzido em uma linguagem humana.
A línguas estranhas, ela é estranha, o próprio nome já diz, e quando ela é interpretada e não traduzida, mas interpretada, a gente acessa a voz de Deus, e aquilo ali se torna uma profecia, tá? A gente ainda vai trabalhar sobre línguas estranhas, tá? Então não vou entrar agora nesse assunto não. Impressões, pensamentos, né, como a gente falou, atos proféticos, por exemplo, no Novo Testamento, a gente vê Ágabo. Ágabo pegou o cinto de Paulo, prendeu as suas próprias mãos, seus próprios pés, e falou assim: olha, assim como o cinto desse homem me prende as mãos e os pés, esse homem que é dono desse cinto será preso também. E profetizou que Paulo, ao ir para Jerusalém, iria ser preso. No restante, Ágabo inverteu algumas coisas na profecia dele, mas o todo da palavra foi correto, né? Isso é bem legal, isso é muito legal. Por quê? Porque a própria Bíblia mostra, na nova aliança, alguém profetizando e a profecia tendo erro no caminho. Porque ele mostra dizendo que Paulo ia ser pego pelos judeus, que entregaria ele aos romanos. E foi ao contrário, Paulo é preso pelos romanos, que entregam aos judeus. Então é uma informação equivocada que Ágabo inverteu ali na hora de falar. Não significa que a revelação que ele recebeu foi errada, mas na hora dele interpretar aquilo que ele recebeu, ele errou, tá? Então esses são os passos da profecia. A profecia não é só a revelação, é a interpretação da revelação, faz toda a diferença. Porque a revelação pode ser de Deus, mas a interpretação, eu posso interpretar tudo errado. Entende? Então assim, através de sinais, né, de Deus usar mesmo assim, sinais e sinais assim na frente, sei lá. Um amigo meu, por exemplo, ele disse que estava orando um dia assim, querendo um sim ou um não de Deus, e ele estava jejuando por aquilo ali, e chegou o dia D, em que ele precisava um sim ou não de Deus. Ele estava orando no carro, e aí aparece um carro com a placa na frente dele, NAO. Então ele falou: uau, não farei. E ele não fez, né? Então assim, são sinais. Deus usou aquilo ali naquele momento, e a gente precisa estar o tempo inteiro atento à voz de Deus, porque Deus pode usar tudo, né? Circunstâncias. Então assim, a própria circunstância pode ser Deus falando algo para a gente. Movimento corporal aí, né? Dança profética, essas coisas, né? Ouvir. Então de fato a gente pode ouvir voz audível, né? Deus pode falar com a gente por intermédio de voz audível. Não necessariamente tipo Deus tipo que está lá no trono, tal, ele fala com... Geralmente as vozes que são ouvidas por intermédio de anjos, tá? Mas a gente pode ouvir audivelmente. Já tive experiência assim, pouquíssimas, duas vezes na vida, quase que na mesma semana, as duas vezes, e só. Depois disso, mas meu pai, por exemplo, ele falou que uma vez ele estava, e olha que meu pai não é tipo uma referência de alguém super espiritual não, mas ele disse que uma vez ele estava descendo uma ladeira, e ele estava ali na segunda ali de boa, e ele ouviu uma voz audível: coloque a primeira. Na hora ele botou a primeira sem saber por quê. Quando ele botou a primeira, o carro dele perdeu o freio, e aí ele conseguiu controlar, porque o carro dele estava na primeira. Então Deus pode falar de forma audível. Sentimento, tá? Isso aqui é bem importante a gente ver isso, porque não só sentimento, mas quando eu falo sentimento, entenda-se os 5 sentidos que nós temos, tá? Deus pode usar os 5 sentidos que a gente tem para nos comunicar uma coisa. E sentimento pessoal, assim. Então, por exemplo, eu tive um amigo que ele falou assim: cara, quando eu passo por esse lugar aqui, me dá vontade de tirar a roupa e ficar nu. É louco, né? É engraçado, mas é alguém muito profético que estava sentindo o Espírito
do lugar, da região, que era um espírito de prostituição. Então, o sentimento que ele teve comunicou uma palavra de conhecimento para o local. Então, por exemplo, você pode estar conversando com alguém e do nada te bate uma tristeza profunda, tipo uma depressão do nada. Aquilo ali provavelmente não é seu, tá? É que o outro está passando por isso. Você ora para alguém, você está pensando em alguém e de repente vem um sentimento, sei lá, de morte, de desejo de suicídio, do nada. Você fica com vontade de se matar. Por quê? Porque isso não tem a ver com você, tem a ver com a outra pessoa, tá? Muitas pessoas proféticas são confundidas com como é que chama na psicologia? Quando é duas coisas, bipolaridade, tá? Muitas pessoas que foram tratadas com bipolaridade nunca tiveram bipolaridade, tá? Tiveram palavra de conhecimento o tempo inteiro, através dos seus sentimentos, do seu corpo, e através de treinamento, de conseguir perceber isso, conseguem lidar de maneira muito melhor com essas coisas, beleza? Experiências no corpo, como eu falei, né, usando ali os 5 sentidos. Então você pode sentir um cheiro, sentir um gosto, né? Tipo, você olha para alguém, sei lá, e sentir um gosto de sangue na boca, sabe? Fala assim, cara, vou orar porque tem algo relacionado à morte que está rondando essa pessoa, tal, sabe? O que você vai fazer com isso aí é uma outra coisa, mas eu estou falando só a comunicação, como aquilo ali pode comunicar com você, né? Cheiros no lugar, sentir alguma coisa na mão, né? Então sentir que está segurando um objeto, por exemplo, sentir que tem um objeto na sua mão, aquilo ali tem relação com palavras de conhecimento, né? Ler palavras, então você pode, isso aí tem tanto a ver espiritualmente, de uma palavra aparecer escrita espiritualmente na sua frente, e você dá uma palavra para a pessoa, através daquela palavra que foi escrita, ou própria, sei lá, uma roupa que a pessoa está, que tem um número, né? A pessoa às vezes usa as roupas com um número e tal, e que aquele número pode fazer sentido para aquela pessoa, né? Cara, no ano tal, aconteceu isso, e aquilo ali destravar uma palavra de conhecimento, né? Então assim, nunca ignore nada, sabe? Quando alguma coisa te chamar a atenção, pare um pouquinho e veja mais, né? Chamou a atenção, não desvie o olhar, continue olhando. E pela nossa própria fala. Então Deus pode falar por intermédio da nossa própria voz, sem que a gente perceba. Uma vez eu deixei uma pessoa no ponto de ônibus, e quando ela saiu eu falei assim, tchau, Deus abençoe vocês. Só que ela estava sozinha. E quando eu falei, Deus abençoe vocês, na mesma hora veio na minha cabeça, ela está grávida. Na outra semana ela anunciou a gravidez, né? Se eu falasse com ela, peraí, você está grávida? Na hora ela iria confirmar. Mas eu fiquei na minha. Mas quando ela anunciou, eu falei, uau! Tipo, eu não sabia de fato que Deus falou comigo através. Eu só pensei, eu falei, cara, será que eu falei vocês porque ela está grávida? E de fato foi. Né? Então assim, quando sair alguma coisa que você não estava esperando da sua boca, preste atenção, tá? Para, uau, isso aqui não foi eu que falei, velho. Alguém falou através de mim, beleza?